Boa noite, torcedor corintiano, torcedora corintiana, torcedores dos clubes que prestigiam nosso canal, sejam todos bem-vindos. Fim de jogo em Itaquera, na Micarena, Corinthians 1, Flamengo também 1. Em uma noite de um bom jogo de futebol, principalmente no primeiro tempo, um jogo bem divertido. Eu digo divertido assim, claro, para quem não é corintiano nem flamenguista, mas também no olhar assim de um bom jogo. Foi um bom jogo de futebol. Fazia tempo que não tinha um jogo tão bem disputado e bem técnico, de nível técnico bastante alto entre Corinthians e Flamengo. O problema disso tudo é que são 7 jogos sem vencer. O Corinthians não consegue subir na tabela do Brasileirão, o Corinthians não consegue pontuar. O Corinthians saiu de uma possível liderança contra o Coritiba para uma 10ª colocação. Não, um 11º colocado, né, com 10 pontos. Com uma sequência agora que é o Fluminense depois da data FIFA, depois você tem o Inter, depois tem o Platense lá na Argentina e depois você recebe o Palmeiras em casa. Então, são resultados que sim, o Corinthians teve um bom desempenho hoje. Mas falta mais. Ainda falta. Tem algumas certezas, né? Na nossa vida. A outra é que sim, esses caras escolhem jogos para jogar. Não adianta falar que não, eu já vi ex-jogador falar que isso não existe. Mas com todo respeito, existe sim. Porque não tem o menor cabimento esses caras andarem contra a Chapecoense, esses caras nem derem muita bola pro clássico contra o Santos, contra o Coritiba nem se fala, e contra o Flamengo hoje jogarem com a disposição que jogaram. O Rainer acertando todos os botes, o Bidu fazendo uma partida brilhante, o Mateuzinho jogando pra cacete, a dupla de zaga jogando muito, o Garro se esforçando para dividir, colocando o pé na dividida. Comparado aos outros jogos, os caras nem dividiram bola. Mas eu queria de coração que esses caras se mobilizassem para todos os jogos. Eu sei que não vai ter essa mobilização. Contra o Fluminense, provavelmente esses caras vão jogar como se fosse um casado solteiro, porque depois você tem uma viagem, você tem um internacional em casa, aí vão querer correr para a torcida. Aí contra o Platense, esse é o meu medo. Esses caras vão viajar para a Argentina com vontade de jogar? Eles vão se esforçar? Eles vão correr para jogar? Ou eles vão ficar decidindo o jogo que eles vão correr? Ou eles vão querer decidir a classificação da Libertadores em casa? Em casa a gente corre, tenta ganhar os jogos, lá fora a gente não vai jogar, não vai correr, não vai fazer porra nenhuma. É difícil, tá? Então, mais um bom jogo de algumas peças. Eu acho que o Yuri é essencial para esse time. A gente fica bravo, a gente se irrita, a gente se revolta, mas o Yuri faz muita falta. O Yuri, quando está em campo, cria mais chances de gols. É um cara que ataca muito o corredor, é um cara que ataca muito em profundidade, é um cara que vai sempre em diagonal, é um cara de profundidade, é um cara que cria muita chance. O Yuri faz muita falta pro Corinthians. E novamente deu resultado. O cara entrou em campo, o cara participou de todos os lances ofensivos, teve um lance de gênio, gênio no lance que o Guinegão, que volto a repetir, é muito limitado, é menino da base, é garoto, é esforçado, teve um bom início de carreira no ano passado, mas o Guinegão é fraquíssimo. A bola do jogo cai no pé dele, ele fura. Porque falta qualidade técnica, falta cacuete, falta tudo no Guinegão, falta fundamento. E depois o Yuri consegue ajeitar uma bola de costas e fazer uma excelente finalização. E o Ross fez uma boa defesa. Então o Yuri cria chances de gol. O Yuri muda o estilo do Corinthians de jogar para melhor. Mas, novamente, o Corinthians colhendo cacos no início do primeiro tempo. Num erro bizonho do Hugo. O Hugo não pode sair com o pé mole do jeito que ele saiu. Firme o pé no chão para dar o passe, pelo amor de Deus. Um pé mole, firme, pé não tá firme no chão, tá mole. Vai querer fazer a saída,
chuta chão, a bola não sai do chão, a bola vai lambendo a grama. Até o pé da Arrascaeta, que aí sai a jogada do gol. Jogo contra o Flamengo, jogo grande. Normalmente nenhum jogo, né? A gente pode ter esses erros. Aos 2 minutos teve o gol do Flamengo. Aos 2 minutos. Depois teve um lance com o Samuel Lino. E aí, para depois o Corinthians entrar no jogo. Aí a zaga entra no plumo. Os laterais começam a jogar bem. Começa a aparecer o Ranieri na marcação. Começa a aparecer o Carrilho. Começa a aparecer o Bidon desfilando. Entra o André. Entrando o André no jogo bem. E aí o Corinthians começa a jogar. Mendes participando. O Yuri participando. Até que tem uma boa jogada. Uma cobrança de lateral. O Memphis deixa a bola passar, faz bem o corta-luz, o Yuri faz bem o pivô, o Memphis mete um 3-0 pro Bidu, o Bidu cruza, o Yuri faz o gol. Um excelente gol. Um gol belíssimo. Um gol de jogada trabalhada, jogada ensaiada. Um gol inteligente, um gol de jogadores que têm qualidade técnica. Então, esse time tem fundamento. Esse time tem um padrão de jogo. Eu queria entender por que não mantém esse padrão de jogo. Porque é um time que não mantém em todos os jogos. Pelo menos que a gente saiba o que esse time está fazendo em todos os jogos. Mas a gente vê esse time tendo padrão de jogo em jogos mobilizados, e em alguns jogos a gente não vê esse padrão de jogo. Cadê o padrão de jogo com frequência? Eu sei que tem dia que não vai jogar bem, eu sei que tem dia que tem jogador que não vai conseguir desempenhar, mas tem que ter um padrão, tem que ter uma cara. E essa cara do Corinthians aparece apenas em jogos mobilizados. Aparece apenas em jogos que o Corinthians não é favorito. Hoje, mais uma vez, o Corinthians não era favorito. O Corinthians iguala isso no campo. Tem a vantagem do a mais. Vira favorito. E o Corinthians não consegue criar. Então, é algo que o Corinthians precisa melhorar. Esses caras precisam querer melhorar também. Não adianta eu vir aqui falar que eles têm que melhorar se eles não quiserem melhorar. Eles precisam querer. Eles precisam estar a fim de melhorar. Mas, se eles quiserem continuar nessa mamata de escolher jogo, aí eles não vão melhorar. Tá? Então, o Corinthians faz um belo gol, e aí tem infelicidade do Memphis se machucar. Não vou estar entrando em teoria da conspiração. Eu sei que muita gente está falando que ele na Holanda vai jogar. Sexta-feira tem jogo da Holanda, ele vai jogar os 90 minutos. Que lá ele não se machuca, que ele está se poupando para a Copa do Mundo. Não vou entrar em teoria da conspiração, eu não me sinto no direito de falar isso de qualquer jogador, seja qualquer nome, grandeza que ele tenha no futebol, importância para o clube, eu não sei. Não vou entrar nesse mérito. Quando o cara se machuca, ele não se machucou de propósito, ele não está fingindo, eu não vou ser leviano aqui e falar uma coisa dessa, tá? No comentário vocês podem falar o que vocês quiserem, escrever o que vocês quiserem. Eu não vou entrar nesse mérito de se ele tá fingindo ou não. Eu acho que ele se machucou. É preocupante. A gente vai ver. Ele deve viajar sim para a Holanda de qualquer maneira, porque ele precisa fazer exames lá também para ter o diagnóstico se ele vai conseguir jogar um dos amistosos ou não. Então ele vai viajar, então já pode ficar revoltados aí, que ele tá ele não jogou, mas vai viajar para a Holanda. Ele vai viajar porque ele tem que viajar, ele precisa fazer os exames lá também. Aí termos da bola, regras do futebol. Ele precisa também ter o diagnóstico dos médicos da Holanda. Simples assim. Mas aí vocês entram na teoria da conspiração que vocês quiserem. Eu não vou entrar nessa, eu não entro para nenhum jogador. Para mim, lesão é lesão, até que me prove o contrário. Tá? Mas ele se machuca, sai ele, entra o Garro. E o Corinthians continua melhor. O Corinthians tenta, mas sem criar chances. Até que uma chance do Flamengo, o Danilo cruza, o Arrascaeta pega um voleiaço e o Hugo faz uma defesa espetacular, uma defesa grandiosa, magnífica, estupenda. A defesa do Hugo Souza foi realmente espetacular, uma defesa surreal do Hugo, colocando o Corinthians, deixando o Corinthians no jogo. Para o segundo tempo, o Corinthians não mexe, logo no começo o Flamengo começa melhor, não bate rebate lá, tem a expulsão do Everton Araújo, do Corinthians. Vou dar minha opinião aqui sem o corintianismo falando. Já vi expulsarem, já vi não expulsarem, ficou na interpretação do árbitro, tá? Ele decidiu expulsar, manter a expulsão. O flamenguista vai reclamar de arbitragem, meio cômico, né? Meio irônico.
reclamarem de arbitragem, mas já vi expulsarem, já vi não expulsarem, então eu mantenho minha opinião aí, que é interpretativo. Eu, como corintiano, eu não posso chegar aqui e falar, nossa, não, mantém em campo. Não, eu vou falar que foi para expulsão. Flamenguista falaria a mesma coisa, não é? Mas eu acho que é um lance interpretativo e o juiz interpretou daquela maneira. Tá? E para compensar, depois começou a ter a lei da compensação. Então, todas as faltas a favor do Flamengo, um pênalti não marcado claríssimo no André, na pequena área. Mas foi só um toque. O Coronado também deu só um toque no Arrascaeta, naquele 4-0 que o Flamengo fez no Corinthians, e o juiz deu pênalti. Então, um toque lá é pênalti, e um toque aqui não é pênalti. Tem que ter o critério, não é? A gente não fala tanto de critério dos árbitros, porque a gente também não tem critério nos nossos comentários, nas nossas análises. Também tem que ter critério. Mas é isso. O Corinthians tentou criar, o Corinthians pressionou. Teve um belo lance que o Gustavo Henrique escora para marca do pênalti. A bola cai no pé do Guinegão. O Guinegão chuta o vácuo, né? Marca do pênalti. Ele teve um pênalti com bola rolando. Era só ele fazer o gol. Ele fura grotescamente. A bola sobe. O Yuri faz um domínio espetacular. Gira muito bem, rápido, dinâmico. Chuta e o Rossi faz uma boa defesa. Um lance muito inteligente do Yuri e muito ruim do Guinegão, né? E tem as mudanças. Entrou o Kaique, que eu não consigo entender o motivo. Mas o Kaique é melhor do que o Vitinho. Tá, pode até ser, né? Mas o que o Kaique vai agregar nesses jogos? Não é melhor você ter um cara cascudo lá que pelo menos vai pra cima, sofre uma falta? Não sei. Entrou o Kaique, depois entrou o Guinegão, né? Também. Depois, se eu não me engano, entrou o Matheus Pereira. E depois entrou o Garro no primeiro tempo, entrou o Guinegão, entrou o Kaique, entrou o Matheus Pereira. Eu não vou lembrar quem entrou depois. Quem entrou fora esse. Mas é isso, o Corinthians não conseguiu mesmo, tá? Fazer o segundo gol, mesmo pressionando, mesmo apertando. Depois o Flamengo tenta criar algumas coisas numa falha do Ranieri, né, como sempre o Ranieri, e aí o Corinthians não consegue mais jogar. Então não pode mais mexer porque o Corinthians fez as 3 mexidas, né, as 3 paradas. Primeiro tempo o Garro, depois as outras janelas de substituição. Mais uma vez o Labiá não entrou, e aí tá meio que na cara que o Dorival não conta, né? O Dorival não vai muito com a cara do marroquino. Não tô falando que é gênio, não tô falando que é brilhante, mas eu acho que quando você entra Kaique, quando você entra Guinegão na frente do Labiá, é porque você não vai muito com a cara do jogador, porque o Labiá é um jogador que pode ser importante. Um meio atacante, um cara que tem mais as características do Memphis do que o próprio Garro. Não tô falando que é igual, mas tem características parecidas de posicionamento, de finalização, e você não coloca o cara para jogar, né? É porque você não pediu, Dorival. Você fala que não, mas é o que tá aparentando. Não, mais uma vez não jogou. Ele estreia contra o Curitiba com 2-0 no placar para o Curitiba. Não é relacionado para o jogo contra o Santos. Não entra contra o Chapecoense no time reserva. E também não entra hoje. Vai ter aí mais 11 dias. Talvez, se for essa desculpa do condicionamento físico, vamos ver se ele vai ter 11 dias aí agora para se condicionar, tá? Mas é isso. Do mais, joguinho bom, primeiro tempo bom, segundo tempo razoável. O jogo não andou porque o juiz começou a ter a lei da compensação, mas foi um bom jogo. Falta mais pro Corinthians, falta mais. Não adianta só jogar bem, não adianta só você desempenhar. Você precisa ganhar, porque o brasileiro é traiçoeiro. São 7 jogos sem vitória. Então o Corinthians precisa abrir o olho, tá? Abrir bem o olho. A última vitória foi contra o Atlético Paranaense. Não, perdão. A última vitória foi contra o São Bernardo. Desde lá, nada. E o dia do São Bernardo, a vitória do Corinthians foi quando o pai faleceu. No dia do falecimento do meu pai, a última vitória do Corinthians. Então, já deu um mês aí da última vitória do Corinthians. Vamos ver aí o que vai acontecer. Forte abraço, like no vídeo, se inscreva no canal que é muito importante. Valeu!